Queridos, vamos caminhar então nos salmos de peregrinação. Especificamente, nós estamos fechando esse bloco. Está no 5º livro de Salmos. Você que esteve aí domingo passado, eu fiz um panorama rapidamente do livro de Salmos. Expliquei para você que o livro de Salmos é dividido em 5 livros. Basicamente, nós estamos na seção do 5º livro, que vai do Salmo 107 até o Salmo 150. E os salmos de peregrinação, que vão do Salmo 120 até o Salmo 134, ele está incrustado justamente no 5º livro de Salmos. O 5º livro de Salmos tem como a sua tônica, né? Como aí, vamos colocar assim, sua força no fluxo do livro, de trazer a ideia da história do povo de Deus caminhando com o Senhor, relembrando tudo que o povo de Israel tinha passado no seu relacionamento com Deus, a experiência pós-exílio, depois que o povo retorna do exílio, depois que o Senhor os liberta, né, do cativeiro, eles retornam para a terra prometida e agora eles são chamados a caminhar com o Senhor. Então, o 5º livro tem esse enfoque. E o livro termina, o livro de Salmos, e especificamente o 5º livro, trazendo nos seus últimos capítulos, os últimos salmos, salmos que falam sobre adoração, sobre louvor. Né? Então, é um livro que começa com o convite de caminhar com o Senhor, tem muitos altos e baixos, e o livro termina convidando a adoração, convidando a louvar a Deus. Então, aqui, especificamente nos salmos de peregrinação, nós vimos no domingo passado que o Salmo 120 começa essa peregrinação longe da presença de Deus, longe da terra do Senhor, longe da presença abençoadora do Senhor. E o desejo do salmista, no Salmo 120, é justamente caminhar para a presença de Deus, estar na presença dele e desfrutar das bênçãos que decorrem dessa presença. Hoje nós estamos fechando os salmos de peregrinação, e esses 2 salmos, que é o Salmo 133 e o Salmo 134, eles terminam já na presença de Deus e já desfrutando a bênção. Então não tínhamos condição de caminhar por 15 salmos. E eu instiguei os irmãos, no decorrer da semana, a lerem esses salmos, que vai do 120 até o 134. Se você não fez isso, eu quero reiterar, né, esse desafio, esse desejo. Leia os salmos de peregrinação, são muito bons. E são bem curtinhos. Não é Salmo 119, não, tá bom? Eles são bem curtinhos, é bem legal. E com esse pano de fundo, vai fazer mais sentido para você, vai te ajudar a pensar sobre isso. Mas aqui, fechando então os salmos de peregrinação, nós estamos terminando já na presença de Deus. E basicamente, esses 2 últimos salmos, o Salmo 133 vai falar para a gente sobre o quê? Sobre a bênção da unidade, sobre a bênção da comunhão. A gente vai ver isso aí. Como é bom desfrutar da comunhão com o povo de Deus. Salmo 133. Então, pensa todo o povo de Israel já na presença de Deus no templo, com os levitas, os sacerdotes, todos adorando a Deus e todos desfrutando daquela comunhão gostosa diante do Senhor. Que basicamente é o que a gente está fazendo aqui. Não é? Louvando a Deus, podendo orar, podendo agradecer, podendo investir na obra de Deus, podendo ouvir a palavra de Deus. Tudo isso é bênção. Isso decorre do quê? Da unidade do povo de Deus, da comunhão que o povo de Deus tem. Então, o Salmo 133 vai trabalhar nessa linha. E Salmo 134, fechando aí os salmos de peregrinação, termina com a bênção de despedida. A bênção de despedida, que é quando os sacerdotes estão despedindo o povo. Deus te abençoe, Deus te abençoe, vai com Deus, né? Pensando igual o mineiro fala, né? Vai com Deus, Deus te abençoe, Deus te guarde, não é assim? É mais ou menos essa a ideia, tá bom? Então, está fechando essa peregrinação. Começou lá nas terras de Meseque e Quedar, longe do povo de Deus, longe da terra prometida, longe da presença de Deus, numa situação em que eu quero paz, mas eles buscam, quem estava aí domingo passado? A guerra. Porque é assim, né? Muitas das vezes a gente quer paz, mas o pessoal não quer não. A gente chega de tudo, não, mas vamos fazer as pazes. Não, não quero paz, não, eu quero brigar com você. É mais ou menos isso. Né? E aí o que acontece? Aquele coração que busca a presença do Senhor, não quer viver naquela realidade tão distante à lei do Senhor, quer caminhar com Deus, estar na presença de Deus. E aqui é o fechamento disso. Como é bom estar na presença de Deus. E a gente fica feliz, né, de poder falar justamente desse assunto justamente hoje. Bênção de Deus, tá bom? Vamos caminhar então? Está aí para você, Salmo 133 então. Esses 2 eu coloquei essa temática, o fim da jornada, nos conduzirá à vida de unidade e bênção, que é essa somatória. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vocês vão ter 2 salmos e 2 grandes ideias. Olha que fantástico. Então, vá anotando aí, tá bom? Tem os slides ali, vai anotando.
Então, resumo, Salmo 133. O Salmo 133 é o penúltimo cântico de degraus, ou Salmo de peregrinação. Em contraste com os salmos anteriores, que falavam de guerra, no caso como 120, que é o primeiro, e da aliança davídica, que é o que está ali no meio, 132, este celebra a unidade pacífica de toda a nação de Israel reunida em Jerusalém, um tema especificamente significativo para Davi, que sofreu divisões, e a gente também poderia acrescentar para o povo de Israel, né? Essa foi uma experiência que o povo teve. Grande ideia. A unidade harmoniosa entre o povo de Deus é preciosa porque é o ambiente onde o Senhor ordena a sua bênção e vida. A unidade harmoniosa entre o povo de Deus é preciosa porque é o ambiente, é o contexto, é o meio onde o Senhor ordena a sua bênção e vida. E aí a gente vai caminhar no texto. Já vamos começar aí no verso 1. A gente vê aí essa declaração de unidade. Aqui a letra está grande, dá para ficar sem óculos. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Então o Salmo já começa declarando que é bom, que a comunhão do povo de Deus é boa. É algo bom, muito similar com o bom da criação. Porque Deus faz todas as coisas e todas as coisas que Ele faz são boas. E a comunhão também é boa. Eu sei que hoje tem gente que acha que bom é viver sozinho. Tem muita gente que tem como propósito de vida arrumar uma casinha lá no alto da montanha e não ter, malemar um cachorro. Malemar. Porque não quer ter dor de cabeça, não quer vizinho, para não ter ninguém para dar bom dia. Assim? E acha que isso é bom. Então, não é bom. É bom. Pastor, que o senhor não conhece o pessoal lá da minha rua. Eu imagino, já morei em rua complicadinha. E aí a gente pode pensar isso também até em relação à igreja, família. Que o senhor não conhece minha família, pastor, minha família é complicada. Eu também sei como é que é, eu também tenho família complicada. E eu também sou crente, eu também sei que muitas das vezes a igreja é complicada. Mas seja como for, indiferente das experiências negativas e ruins que eventualmente nós podemos ter nessa vida, a Bíblia está dizendo aqui no verso 1 que é bom. E se a Bíblia está dizendo que é bom? É bom. É bom. É que muitas das vezes o que a gente acha que não é bom. E o que a gente acha que é bom não é bom. Não é assim? É mais ou menos aquele coração de criança. Vai, meu filho, come isso aí. Ai, não gosto. Come, faz bem. É bom. Então, como é um pouco assim. Meus irmãos, o ser humano sozinho, ele adoece. Tanto que uma das maneiras mais terríveis e pesadas de se punir uma pessoa no meio carcerário é chamada solitária. Um ser humano colocado em um ambiente isolado, ele deteriora espiritual, moral e mentalmente. E emocionalmente também. Rapidinho. Então, nós precisamos de pessoas, por mais difícil que isso seja. É bom. Tá? Então, já começa assim, Salmo 33, dizendo, é bom. É bom. É desafiador, mas é bom. E depois ele vai usar uma série de imagens para descrever isso. E a gente vai entender em que contexto é bom. E vai ficar um pouco mais clara a grande ideia. Acompanhem comigo. Verso 2. É como óleo precioso sobre a cabeça. Que estranho. É umas analogias bem diferentes. Vamos lá, vamos usar a imaginação, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce sobre a gola de suas vestes, né, aquela roupa do sumo sacerdote. Então já começa com uma imagem estranha, né? Jogando óleo na cabeça de um senhor idoso, enquanto o óleo escorre e atinge as roupas. Poxa, que coisa diferente. Não me parece uma cena assim, muito convidativa. Mas a gente tem que entender que, para o leitor original, muitas das vezes tem um sentido diferente do que para a gente. Tá? Muitas das vezes tem. Aqui nós vemos que essa unidade ela é comparada a um óleo que é derramado justamente sobre a cabeça de sacerdotes, no caso do sumo sacerdote. Provavelmente esse óleo ele era um óleo especial, enfim, nós não sabemos qual é a fragrância e do que é feito, mas com certeza algo muito importante. A Bíblia até traz algumas características que deveriam ter nesse óleo, né? Enfim, depois você pode procurar isso. Mas a ideia dessa imagem, né? Enfim, trazendo toda essa cena,
é mostrar que a unidade ela não é apenas interna, mas ela é algo que se espalha, perfumando e abençoando todos ao redor. Então, o que eu quero te convidar é, não fica focando tanto na imagem, na cabeça de Arão, na cara dele, o óleo escorrendo, nem isso, que é estranho. Mas pense assim, uma pessoa sendo untada, né, vamos falar assim, né, em um tipo de substância que qualquer pessoa que está no recinto sente quão agradável aquilo. É mais ou menos essa cena. É uma pessoa que ela não apenas recebe essa bênção, que é o que simboliza esse óleo, mas essa bênção, ela extravasa para as pessoas que estão próximas. É algo que parte dele e atinge outros. Essa é a ideia. Então, você que gosta de perfume, eu não sou muito afeito, mas eu sou limpinho, eu tomo banho, uso sabonete, tá bom? Eu não sou muito afeito a perfume porque eu sou alérgico, então, lá em casa eu e o Nathanael somos alérgicos. Então, assim, quando a gente coloca cheiro muito forte, geralmente, né, rinite, aí começa aquela coceira no nariz. Mas nada contra quem gosta, tem pessoas que gostam, eu acho muito gostoso, perfume sem nenhum problema. Para você que gosta, imagina você chegar num lugar e aquele perfume que já te capta. Você, puxa, que cheiro gostoso. E não necessariamente um perfume de uso pessoal, às vezes um perfume do ambiente mesmo. Não é uma coisa que nos atrai. E não estou falando de uma maneira sensual, é no sentido de ser agradável. Quando você entra no ambiente, que o ambiente, o cheiro já te traz aquele sentido de que é limpo, que é organizado. Pelo próprio cheiro, você já nota que é um ambiente diferente. Não é assim? Tanto que alguns ambientes que muitas das vezes a gente frequenta, tem um cheiro agradável, é bem organizado, tudo está no devido lugar, é limpinho. Não comunica algo positivo? Da mesma maneira, quando você pensa, banheiro de rodoviária, o que vem na tua cabeça? Terror em vida, não é? Por quê? Porque vem aquele imagem do cheiro, do ambiente, assim. Então, a ideia aqui da cena não é tanto Arão, apesar dele ter, sim, uma importância muito grande para o leitor original. Mas trazendo para a gente, é mais você pensar nessa cena como uma cena de algo que abençoa, não apenas a ele, mas todas as pessoas que estão ao redor. É uma bênção que vem de cima, porque é despejado na cabeça, desce e se espalha. Tanto é verdade que a próxima metáfora é a mesma lógica. Caminha um pouquinho comigo no verso 3. É como o orvalho do Hermon. E aí eu vou te ajudar a entender o que é o Hermon. Que desce sobre os montes de Sião. Então, primeiro, o que é Hermon? Hermon é uma cadeia de montanhas que fica ao norte de Israel. É uma das regiões mais altas ali da terra, né? Enfim, onde fica Israel. Inclusive, é uma região gelada. Algumas partes desse monte tem neve, dá para esquiar, um lugar gelado, enfim, né, tem lá. E aí o que acontece? Todas as vezes que você está num lugar em que você tem gelo e montanha, se naquela região, em um período do ano, há um aumento da temperatura, geralmente é normal haver degelo, certo? Isso acontece em vários lugares do mundo. Então, quando você vai num lugar que geralmente tem neve, gelo sobre montanhas, num período do ano em que o clima esquenta, é normal que aquele gelo aconteça o quê? Descongele. E aí é água, no seu formato, né, no seu estado líquido. O que acontece? Começa a se formar riachos. Então, imagina aquela cena, né? Pastor, mas eu nunca fui em lugar com gelo. O lugar mais gelado que eu já fui, que eu sou de Minas, só Malemar, Serra Negra, assim, mas nunca vi neve. Bom, enfim, paciência, que Deus te abençoe, algum dia você vai. Eu também nunca fui, pode ser que algum dia você vá. Mas lembra lá dos vídeos de National Geographic lá que você assistia, tá bom? Então tem lá as montanhas geladas, enfim, o gelo. E quando dá aquele período do calor, aquele gelo ele derrete e a água, enfim, ela vai encontrando o seu caminho. E aí, por que eu estou explicando isso? Porque grande parte do sistema hídrico de todo o resto da terra de Israel é alimentado pelas montanhas do norte. Então é muito importante no período do ano em que há essa mudança de temperatura, que haja esse degelo, por quê? Porque a partir dessa água que vem do degelo, que toda a terra de Israel vai ser o quê? Vai ser irrigada pela água que é proveniente do degelo. Os rios, riachos, a terra, os animais. Então, a partir disso, faz sentido a gente pensar, né?
a respeito dessa bênção que vem de cima, vem escorrendo e abençoa tudo ao redor. Vamos ler de novo o versículo? Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ou seja, vai irrigar lá no sul da região, já lá, ali na cadeia de montanhas de onde fica Jerusalém, da Judéia, cadeia de montanhas da Judéia, ou seja, toda a região de Israel é irrigada por isso. Então, é importante. Se não tiver degelo, falta água. Não tem aqui uma represa que está sendo feita há um maior tempão, enfim, um dia acaba, né? Aqui, indo para Campinas, aqui, não tem? E aí o pessoal de Pedreira fica bravo, né? Porque diz que é para Campinas, não é para a gente. Mas, seja como for, é necessário. Lá em Atibaia é aquela represa de Nazaré Paulista, né? É importante. Se não tiver... Foi em 2015, vocês lembram? A gente morava em Atibaia na época, que teve aquela seca, que baixou bastante, não deu um impacto tremendo na cidade, e provavelmente foi uma seca que atingiu aqui na região também. A gente não morava aqui, mas teve. Então é necessário, é uma bênção necessária para a manutenção da vida. Então, olha com o que o salmista está comparando a comunhão. Olha com o que o salmista está comparando a unidade do povo de Deus. É algo tão importante que, a partir dessa unidade, não apenas o povo de Deus, mas todos aqueles que estão ao redor são atingidos por essa bênção. Essa é a ideia. A comunhão do povo de Deus é o meio pelo qual o Senhor usa para abençoar vidas. O povo de Deus reunido é um meio de graça. A comunhão é um meio de graça. A comunhão do povo de Deus é abençoadora. Mas o que geralmente a gente aprende? Que igreja é chato, igreja monótona, que estar na igreja é um sofrimento, é quase que um parto, que a gente tem que fazer um baita sacrifício para estar na igreja. E eu não duvido que um ou outro irmão ou irmã enfrente desafios para estar aqui. Mas o ponto é, isso não pode vir do nosso coração a partir de um descontentamento e ingratidão em relação ao que é estar no povo de Deus. Porque o Salmo 133 nos traz uma visão totalmente diferente disso. Tanto que como é que termina? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, por meio dessas duas analogias, tanto do óleo escorrendo pela cabeça do sumo sacerdote, como pelo degelo do Hermon, alcançando toda a terra de Israel, é o meio pelo qual ele está explicando que a bênção que vem do alto vem atingindo a vida de todas as pessoas que são alcançadas por ela e atinge a vida de outras pessoas. Então, meus irmãos, uma pergunta que eu já ouvi lá atrás há um tempo, e que é sempre importante a gente repensar nela é, se a nossa igreja fechasse em Pedreira, ia fazer diferença? Entender? Se a igreja parasse de se reunir, parasse de ter as atividades que ela tem, parasse de servir o Senhor com cultos, encontros, com ensino, enfim, com todas as coisas que a igreja tem lutado, se esforçado para fazer para a glória de Deus. Se parasse isso, se cortasse esse fluxo, ia fazer diferença? Ia. Por mais que você ache que não. Se é que tem alguém aqui que acha isso. Eu imagino que não. Ia fazer diferença. Por quê? Porque é por esse meio da comunhão que o Senhor derrama as suas bênçãos. E a gente precisa ter uma visão bíblica correta em relação a isso aí. O princípio da unidade se aplica às famílias, sociedades, igreja hoje. A união terrena que experimentamos é um antegozo, né? Coloquei em parênteses aí para você, talvez não saiba essa palavra, prévia, né? Da unidade perfeita que desfrutaremos da eternidade. Aqui nós vemos, meus irmãos, que esse salmo ele fala a respeito da harmonia, da unidade, da comunhão, quando cada parte está devidamente ajustada, quando nós estamos encaixados no corpo de Cristo, quando nós de fato fazemos parte do corpo de Cristo, quando a gente para de ser espectador de eventos religiosos, ou para de ser o católico evangélico que vai assistir missa evangélica, mas, de fato, vive a vida da igreja, com todas as complexidades que isso envolve, mas entendendo que isso é certo, e que é bom, e que é o meio pelo qual Deus abençoa o seu povo. Quando isso acontece, meus irmãos, as nossas famílias, mesmo que seja um crente,
as nossas famílias, a nossa cidade e a nossa igreja, de alguma forma, é alcançada por essa bênção que vem de cima para baixo. Então é importante você estar aqui. E não é só importante para você, é importante para quem te conhece e para quem vive com você. É importante você estar aqui. A gente tem que entender a vida cristã há algo além de nós mesmos. Não é importante só para mim estar aqui. É importante para mim, para minha esposa, para o meu filho, para cada um de vocês, e vocês também para mim e para as pessoas que vocês conhecem, porque a mesma bênção que te atingiu, que te alcançou, pode ser também, por meio da sua vida, levada à vida de outras pessoas. Isso é importante, muito importante. Aplicando as nossas vidas, esse texto, busque a comunhão com os irmãos no contexto da adoração, pois é ali, nessa situação, que Deus derrama a unção refrescante da vida eterna sobre o seu povo. É no meio do povo de Deus. E é através das nossas vidas que essa fragrância ela é levada a outros. A Bíblia não diz que para aqueles que caminham para a vida, Cristo é fragrância de vida, e para aqueles que caminham para a morte, é cheiro de morte? Não é isso? É justamente isso. Aqueles aos quais Deus alcança pela sua soberana graça, a vida de um salvo é fragrância de vida. Porque Deus usará a vida daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, para que outros possam sentir a fragrância de Cristo na sua vida. E, da mesma maneira, aqueles que caminham para a perdição, devido aos seus pecados, quando tiverem contato com você, eles não vão sentir o cheiro de morte em você, porque você não tem cheiro de morte, você tem cheiro de vida, você tem fragrância de vida, mas a recusa do coração deles produzirá neles o quê? Cheiro de morte. Por isso que há dois cheiros, de vida e de morte. E nós precisamos espalhar essa fragrância de Cristo por aí, para que as pessoas venham conhecer Jesus. Olhando agora para o Salmo 134, nesse fechamento aí, dos salmos de peregrinação, a gente vai ver a bênção final. Salmo 134, o que a gente vê? O Salmo 134 é o último dos cânticos de degraus. E nele, a jornada que começou em terras distantes, lá no Salmo 120, termina com os peregrinos se despedindo dos sacerdotes e levitas no templo. Segunda grande ideia para você, Salmo 134, que agora é outra tônica, né? Como sacerdotes e templos do Deus vivo, nós somos chamados a oferecer louvor confiantes de que o Criador dos céus nos abençoa com toda a graça. Como sacerdotes e templo do Deus vivo, somos chamados a oferecer louvor contínuo, confiantes de que o Criador dos céus nos abençoa com toda a graça. Vamos ler o texto? 3 versículos só, bem pequenininho. Bendizei o Senhor, todos vós, seus servos, que de noite servis na casa do Senhor. Erguei as mãos para o santuário e bendizei o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Primeira coisa, nós vemos aí uma exortação, ou, enfim, um chamado a bendizer o Senhor. Essa é uma palavra difícil no nosso idioma, de ser aplicado a Deus, porque eu posso bendizer uma pessoa, como eu. Né? O que é bendizer? É uma palavra que a gente não usa mais muito no dia a dia, né? Mas é aquela ideia de você abençoar uma pessoa. Né? Então, eu ainda mantenho essa prática lá em casa, que aí veio um pouco da nossa cultura, né? Então, o Natanael vai dormir, Deus te abençoe, meu filho. Assim, fala com o Deus te abençoe. Fala assim, né? Vai abençoando o pessoal lá, é algo que a gente guarda no coração. Então, né? Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, minha filha. Vamos com Deus, não é assim? Ok, é uma questão cultural, você não precisa necessariamente fazer isso, mas é uma prática que a gente ainda tem em casa. E aí eu posso abençoar o meu filho, não porque eu tenho um poder místico, mágico, mas é porque é um ensejo que eu tenho de que ele seja abençoado. Então eu, como pai, posso dizer, Deus te abençoe, meu filho.
Ou posso dizer para você, Deus te abençoe. Não é assim? Perfeito. Agora, como é que eu digo para Deus, Deus te abençoe? Deus te abençoe, Deus. Faz sentido? Não, né? Porque quando eu digo ao meu filho, Deus te abençoe, eu estou falando que quem vai abençoar ele é Deus. Agora, como é que eu vou dizer para Deus, Deus te abençoe, Deus? Então é difícil. Bem dizer a Deus é uma coisa difícil. Se você for parar para pensar, é uma palavra que meio que dá nó na nossa cabeça. Mas o que quer dizer, então, bem dizer a Deus? Eu e você não temos como abençoar a Deus. Não tem como. Eu estou usando esse exemplo, estou dizendo isso como exemplo. Né? Que de onde a gente veio falar isso é até meio que blasfêmia. Tá bom? Mas é aquela ideia de explicar para vocês. Você não chega para Deus e fala, Deus te abençoe, Deus. Então, quando a gente fala bem dizer, tem o sentido de gratidão, de louvor, de ação de graças. É isso que quer dizer bem dizer a Deus. A gente está dizendo, Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus mais fantástico, tremendo, majestoso, glorioso. A gente está lançando boas palavras. Por isso que o cognato de abençoar a Deus seria bem dizer, que é o quê? Dizer bem, falar coisas boas a respeito. É isso que quer dizer bem dizer. Então é como se nós estivéssemos guardando as melhores palavras para Deus. Pensa as melhores palavras que você tem no seu vocabulário, que você aprendeu no decorrer da sua vida. Você pega essas palavras e diz, Senhor, essas palavras são para ti. Ofereço como gratidão ao Senhor. Então aqui é o resumo de dizer bem dizer. Então bem dizer ao Senhor. Bendizei o Senhor todos vós, seus servos, que de noite servis na casa do Senhor. Quem que serve na casa do Senhor aqui? Sacerdotes, levitas, ou seja, aqueles que estavam responsáveis pela adoração. Eles deveriam ter uma vida de glorificação, de louvor, de exaltação, de ações de graças ao Senhor. Isso é importante. Então eu e você não podemos abençoar a Deus, porque em si é um contrassenso. Mas eu e você podemos agradecer a Deus. Porque é isso que os levitas e sacerdotes deveriam fazer. Eles deveriam agradecer, deveriam exaltar, deveriam proclamar a majestade, a grandiosidade, a santidade, todas as grandezas de Deus, todo o seu plano de salvação, a sua redenção, a sua graça, tudo que faz Deus ser quem Ele é. Então é necessário dizer isso, é necessário proclamar isso, é necessário afirmar isso. E aí, às vezes, algumas pessoas lançam algumas colocações de ceticismo e desprezo. Mas Deus, então, Ele é um ser, uma pessoa tão egocêntrica, que precisa que as pessoas fiquem ali constantemente ovacionando Ele. Ele é dependente dessas coisas. Então Ele criou os seres humanos para que a gente fique batendo palma para Ele pela eternidade, é isso? Assim, é uma cretinice esse tipo de coisa. Mas a ideia não é essa. A ideia com isso é dizer, é que Deus é tão excelso, Ele é tão tremendo, Ele é tão majestoso, e fica até difícil a gente usar adjetivos para explicar quem Ele é e como Ele é, que só sobrou a gente fazer isso. Entende? Se você quiser falar de Deus ou se direcionar a Deus, a distância que há entre Deus e nós é tão grande, porque na verdade é o infinito, que só sobrou para a gente fazer isso. O problema não está em Deus. O problema está em nós, porque nós somos tão limitados, tão rasteiros, tão passageiros, que infelizmente nós temos limitação de expressar a nossa comunicação e admiração em relação a Deus de uma maneira coerente com o ser dele. E aqui eu não estou filosofando, não. É refletir a respeito da grandiosidade de Deus. A distância entre nós, que somos menos que uma barata, para Deus é tão grande que só sobrou para a gente fazer isso. E é isso que a gente tem que fazer. Mas é interessante que o pecado ele cega o coração do homem a tal ponto e conduz o ser humano a uma idolatria tão grande que a tendência do ser humano é diminuir Deus para fazer aumentar o ser humano. E para mim isso com certeza é algo instigado por demônios, porque quem de fato deseja corromper a adoração a Deus verdadeiro, a gente sabe muito bem que é o reino das trevas. Então, o nosso papel é esse. E é o que nos cabe fazer. E, de certa forma, diante das nossas limitações, ainda é muito. Então, aqui o vocabulário ele é limitado em relação ao que eles fazem. Deus tinha separado uma tribo para adoração no Antigo Testamento. Hoje nós sabemos, pela palavra de Deus, que todos nós somos o quê? Sacerdócio real.
Então, todos nós somos chamados à adoração, cada um de nós, e nos cabe fazer isso. Mas é um sacrifício tremendo, um custo altíssimo. E lembre-se, a palavra de Deus diz que eu e você devemos oferecer nossos corpos, nossa vida, tudo que temos e somos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, enfim, é um culto da própria vida. E, meus irmãos, a verdade é que nós somos tão depravados e tão afastados, tão distantes do plano de Deus, que se o próprio Deus a qual nós devemos adorar não nos capacitar para isso, nós não conseguimos fazer. Precisamos da graça de Deus do início ao fim. Então, aqui já começa com o quê? Uma exortação a fazermos isso. Mas se o Deus da graça, a qual nós devemos adorar, não vier até nós e não nos capacitar em Cristo Jesus para fazer isso, a gente não dá um passo. Muito provavelmente a gente se perde na idolatria do próprio coração. E aí, caminhando no verso 2, diz: erguei as mãos para o santuário e bendizei o Senhor. De novo, o santuário é o lugar da presença de Deus. E nós sabemos que hoje o santuário do Senhor é o quê? É a igreja reunida, de maneira coletiva, tá? Eu e você somos parte da igreja, mas nós não somos a igreja. A igreja é o coletivo, é o comunitário, são todos reunidos. Quando todo o povo de Deus se reúne, ali está o templo onde habita o próprio Deus, por meio do seu Espírito. Então, a conexão conosco, ela é direta. Verso 3, de Sião te abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Aqui é interessante porque a bênção agora, ela já não é mais de cima para baixo. Pense ela como irradiando. Ela é de um ponto para toda a terra. Então, de Sião, que é aonde, né, estava o templo, Jerusalém, que é uma outra palavra para Jerusalém, de Sião, a bênção que nascia da adoração, que iniciava-se na adoração, olha que interessante, a bênção que iniciava com a ação dos sacerdotes, bendizendo a Deus, louvando a Deus, engrandecendo a Deus, exaltando a Deus, a partir desse ato de adoração, essa bênção, ela seria compartilhada com todo o povo, é algo que radia. Por quê, meus irmãos? Porque aonde há a presença de Deus, há a bênção de Deus. E a bênção de Deus, ela sempre transborda. Então, é algo que eu tenho dito já há algum tempo, não menospreze a reunião do povo de Deus. Porque muitas das vezes, há um monte de exemplos na Bíblia. Reuniões de oração, atos de adoração no Antigo Testamento, vários exemplos. E eu não tenho tempo para ver todos eles. Em vários momentos, o Senhor respondeu de maneira poderosa o povo de Deus, quando o povo de Deus estava reunido ali, de alguma forma, buscando a presença de Deus e dependendo dEle. Deus pode fazer muitas coisas e manifestar o seu poder e a sua glória quando o povo de Deus se reúne para adorá-lo. Deixa de fazer outras coisas e vem adorar a Deus com o povo de Deus. A não ser que seja questão de vida ou morte. Não menospreze a reunião do povo de Deus, porque é lá que Deus ordena a sua bênção. De Sião te abençoe o Senhor que fez os céus e a terra. De certa forma, o que a gente está vendo aqui é uma conexão com o número 6, é a bênção sacerdotal, né? A bênção arônica, em que os sacerdotes, eles faziam uma oração peticionando a bênção do Senhor sobre a vida daqueles que estavam buscando a presença dEle. Que o Senhor guardasse, que o Senhor os guiasse, os conduzisse, derramasse da tua graça, da graça dEle sobre a vida dessas pessoas. Então, não querendo, né, enfim, usar os jargões do evangelicalismo popular, mas vem buscar a bênção, meu irmão. Vem buscar a bênção, minha irmã, tá bom? Porque estar na presença de Deus, com o povo de Deus, abençoa vidas, inclusive a sua. E eu posso te dizer, gente, a nossa família foi grandemente abençoada, vários momentos quando a gente estava se reunindo com o povo de Deus. Sem sombra de dúvidas. Nós podemos, meus irmãos, chegar à conclusão que Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, pensando, né, naqueles sacerdotes que serviam no templo, é Ele que nos abençoou com graça, misericórdia e perdão. É Ele. Então, da mesma maneira que aqueles sacerdotes, eles peticionavam a bênção de Deus na vida daqueles peregrinos que estavam se despedindo e já se encaminhando para voltar para casa,
E provavelmente o povo de Israel se reunia nessas festas, nos calendários que eles tinham, né, na lei de Moisés, pelo menos 3 vezes por ano. Então, logo, daqui a alguns meses, eles voltariam de novo. Quando o povo está ali se preparando para ir embora, para se despedir, para dar abraço um no outro, né, e falar, Deus te abençoe, você vai em paz para casa, Deus te guarde, não é assim? Ali naquele momento, aqueles sacerdotes, eles faziam uma oração, pedindo a bênção do Senhor na vida daqueles peregrinos. E da mesma maneira, meus irmãos, nós somos peregrinos nesse mundo. E Jesus é o nosso sumo sacerdote. E Ele é o nosso intercessor. É por meio dele que as bênçãos do Pai são ministradas à minha vida e à sua vida. Então é importante estar na presença de Jesus Cristo, junto com os peregrinos, junto com o povo de Deus, para que a partir dessa reunião, a partir desse ajuntamento, a partir dessa comunhão, o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo dispense as bênçãos do Pai na sua vida. Está vendo como é bom? Cada culto, cada reunião na igreja, de certa forma, é o quê? É uma prévia daquilo que nós teremos de maneira plena quando estivermos na presença de Deus. É uma prévia. A gente vai, recebe essa prévia e vai viver a vida com os desafios que ela tem. Depois volta, recebe de novo essa prévia. E a gente vai vivendo assim com a bênção do Senhor e o seu sustento, sua provisão, seu cuidado, sua graça, seu perdão, sua restauração, semana após semana. E também é uma maneira de nós reafirmarmos o nosso compromisso com Ele. E, tradicionalmente, a gente tem feito isso também uma vez por mês, através da ceia, em que nós reafirmamos essa aliança, esse pacto com Deus. Então, quando você vem aqui, você está dizendo, Senhor, eu e minha família, nós estamos aqui mais uma vez para te adorar, buscar a sua presença e poder, Senhor, ser abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Estamos aqui, Senhor, precisamos da tua graça. Estamos aqui para pedir perdão, para encontrar reconciliação, para termos acesso à restauração que só há em Cristo Jesus. E você volta para a sua casa abençoado. Essa é uma prévia da experiência que nós teremos quando estivermos de maneira plena diante de Deus. Não lance isso fora. Aproveite, seja grato. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Olhando esse texto, aplicando nas nossas vidas, eu quero só trazer 2 aplicações e nós já vamos encerrar. Primeira, meus irmãos, nós somos chamados à adoração completa e constante por meio de Jesus Cristo. Porque, na verdade, nós somos desenhados para isso, o nosso design. Você sabe para o que algo serve a partir do design daquilo, não é assim? Então, por exemplo, isso daqui não serve para bater prego, né? Está óbvio. E muito menos isso aqui. Correto? Então, pelo design do objeto, a gente sabe o quê? Em grande parte para o que ele serve. E nosso design é para adoração. Eu vou só dar alguns exemplos para os irmãos. Eu acho que está aparecendo aí para vocês. A Bíblia diz que nós somos templo do Senhor. Templo é para quê? Para adoração. A Bíblia diz que nós somos servos e sacerdotes do Senhor. A Bíblia diz que nós somos um sacrifício vivo ao Senhor. E a Bíblia diz que nós somos louvor e ação de graças contínuos ao Senhor. E eu poderia acrescentar uma série de outros elementos aqui. É só um resumo. O nosso design é para adoração. E é justamente por isso que o reino das trevas pega a vida das pessoas e fazem elas se perderem na idolatria. Porque o ser humano é um ser que adora. Então, quando você conversa com uma pessoa, você não precisa ter dúvida se ela adora. Ela adora. A pergunta não é essa. A pergunta é, o que ou quem ela adora. É só isso. Se é o Deus verdadeiro ou se são os falsos deuses. Todo ser humano adora algo ou alguém. Uma ideologia, coisas dessa vida, pessoas, realizações pessoais e muitas das vezes até pessoas queridas. O coração do homem foi totalmente desenvolvido para adoração. Então, nesse sentido, temos que entender que nós somos chamados à adoração completa e constante por meio de Jesus Cristo. Você foi feito para isso. Aquela história, né? Deus não te deu 2 pernas? Então ande. E eu preciso dar uma caminhadinha, né?
Deus não te deu 2 braços? Então, trabalhe, faça suas atividades. Deus não te deu um coração que adora? Então adore. Mas adore ao verdadeiro Deus, por meio de Jesus Cristo. A segunda aplicação, bom, enfim, aqui tem uma frase que eu coloquei para você, né? Por isso viver para si mesmo é um tipo de idolatria. Não sabemos e nem podemos viver sem adorar algo ou alguém. Eu afirmei isso, né? Segunda aplicação que eu quero deixar com os irmãos: assuma o seu posto como ministro do louvor em tempo integral, confiando que o Criador de todas as coisas o abençoe em cada passo de sua peregrinação. Temos que entender que estamos aqui nessa vida como peregrinos. Domingo passado eu falei que Jesus Cristo é um modelo de peregrinação para nós. Por quê? Porque Ele deixou a sua glória, se fez carne e veio a esse mundo, para que por meio da obra que Ele tinha que desenvolver, né, dentro do plano da salvação, Ele pudesse trazer para si um povo. Ele mesmo disse: porque o meu reino não é desse mundo. Ele diz: porque eu não sou desse mundo, como vocês também não são. Então, se nós não somos desse mundo, e se o reino dele também não é desse mundo, ainda, e não quer dizer que ele não seja dono de todas as coisas, mas as coisas como estão não são o que Deus programou, então é nesse sentido. Se ele não é desse mundo, e nós também não somos desse mundo, e se o reino dele não é desse mundo ainda, nós somos o quê? Peregrinos. Como ele é peregrino, eu e você também somos. E esse tempo que nós temos estado aqui, meus irmãos, junto com essa igreja, foi só mais alguns passos que nós demos nessa peregrinação. E uma boa notícia que eu quero deixar para cada um dos irmãos: a nossa família vai continuar peregrinando. Como muitos cristãos ao redor do mundo estão peregrinando nesse exato momento. Estamos todos juntos na mesma caminhada. Todos juntos. É que a gente está tão pertinho que a gente consegue ver um ao outro, né? Aí fala assim: oi, tudo bom? Né? Você consegue conversar com o seu amigo de caminhada do lado, né? Mas tem outros irmãos que estão peregrinando com a gente que está longe, então não dá para a gente dar um oi, não dá para a gente falar: e aí, continua firme. Mas o que eu quero dizer para você é: continue, não pare, caminhe. E nesse processo, pense em um povo que marcha louvando, exaltando, bendizendo, proclamando esse Deus tão tremendo. Nós estamos na mesma caminhada, cantando o mesmo cântico, adorando o mesmo Deus, louvando o Senhor. E dá para a gente se ver, porque a gente está perto, mas tem muitos irmãos ao redor do mundo que a gente não está conseguindo ver e estão caminhando com a gente também, e para o mesmo lugar, buscando o mesmo Deus, e vão desfrutar da mesma presença abençoadora. São só alguns passos que nós demos até aqui, e vamos continuar. Eu quero ver, e vocês também querem nos ver, queremos nos ver, cada um de nós lá na presença de Deus. Esse é o nosso alvo. O privilégio de sermos servos é bem dizer, é abençoar, no sentido de louvar o Senhor. Assim como a alegria do Senhor, o Criador, é abençoar o seu povo. Qual é o nosso alvo? Louvar a Deus. Qual a alegria do nosso Criador, do nosso Senhor, do nosso Pai? Nos abençoar. Vamos caminhar juntos? Vamos para Sião? A palavra de Deus diz que nós já chegamos na Jerusalém espiritual. Já estamos na presença de Deus. Já já a gente chega lá. Feche os olhos. Pai Celestial, Tua palavra diz que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Confessamos que essa harmonia não vem de nós, mas é fruto da Tua graça, Senhor. E como foi lido, Senhor, como o óleo que desce sobre o sacerdote, o orvalho que refresca os montes e toda a terra seca, trazendo vida, restauração, que a Tua paz repouse sobre o Teu povo agora. Nós te bendizemos como aqueles que servem na Tua casa durante a noite, durante o dia, louva o Senhor continuamente, e elevamos as nossas mãos, Senhor, à Tua presença, ao Teu trono de graça e de majestade, ao Teu santuário nesse momento, Senhor, para Te louvar. Louvado seja o Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, pois o Senhor que fez o céu e a terra é a nossa fonte de toda a bênção. Senhor, nós não confiamos em nossos méritos, mas na obra completa de Jesus Cristo. Ele é o nosso verdadeiro sumo sacerdote que nos une a Ti. Pedimos que a Tua graça nos baixe, perdoe as nossas falhas e nos fortaleça para vivermos em amor. Que o Teu favor e merecida Tua graça nos guie, não apenas hoje, mas sempre. É o que nós pedimos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina
para sempre. Amém. Que Deus te abençoe.